Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vou falar sobre o jogo entre Santos e Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, onde o Santos acabou sendo derrotado. As sereias, elas começaram a partida jogando bem, os primeiros 15 minutos ali conseguiram ditar o ritmo da partida. É importante ressaltar que estava chovendo muito na Vila Belmiro, né? E o time entrou com uma configuração diferente. A Fernanda, ela acabou jogando um pouco mais aberto, enquanto a Thaisinha fez o papel da Fernanda ali mais à frente, jogando ao lado da Cristiane. O que nos primeiros minutos do jogo, como eu disse, funcionou. Porém, na sequência desses primeiros minutos em que o Santos estava jogando bem, o Corinthians acabou chegando ao seu primeiro gol na partida em uma bola parada. A gente sabe que a bola parada do Corinthians é muito forte, foi numa cobrança de escanteio ali que saiu o primeiro gol do Corinthians. Importante ressaltar que a nossa defesa ali não marcou muito bem, né? O que já vem acontecendo em alguns jogos. A nossa defesa tem pecado muito na marcação ali. No segundo gol aconteceu a mesma coisa. Pode ser, eu julgo como falha na marcação. Então, esse é um ponto que eu volto a repetir, como já disse em outros vídeos passados, que precisa ser melhorado. Vale dizer ainda, né, que esse segundo gol do Corinthians saiu bem no final da partida, então mais um jogo que a gente tomou o gol no final. O Santos tinha conseguido empatar o jogo até naquele momento, mas acabou tomando um gol. Mas eu já chego lá, vamos falar antes, então, desses primeiros momentos e como o Santos conseguiu cair muito rápido na partida. Depois de tomar o gol, aí mais nada deu certo para a equipe do Santos. Muito passe errado. A nossa saída de bola não estava nem um pouco boa. A gente mais uma vez errou muito ali na saída de bola. E assim, dos dois lados não estava funcionando de forma nenhuma. A gente entregava muita bola, ficávamos muito pressionadas ali atrás por conta de não conseguir sair com a bola do nosso campo de defesa. Um ponto no ataque que eu acho que precisa ser comentado também é o fato do Santos sempre estar impedido nos seus ataques. Então, muitos lances que poderiam ser lances de perigo pra gente, né, que poderiam gerar uma chance de gol pra gente, muitas vezes acabam sendo anulados por conta desse impedimento que acaba sendo marcado de forma correta, porque na maioria dos lances que são marcados os impedimentos, eles realmente são marcados de forma correta. Então, acho que esse posicionamento das nossas atacantes ali, em saber se livrar dessa marcação de impedimento, é importante também, porque muitos dos nossos lances acabam sendo anulados por conta desse mau posicionamento das meninas. Apesar dos pesares, o Santos conseguiu chegar no gol de empate com a mamãe Cris, e nesse momento eu imaginei que o Santos, jogando em casa com a nossa torcida, ia ganhar um gás a mais, ia conseguir até mesmo virar a partida, porque eu pensei, gente, a gente tá jogando em casa com a nossa torcida, então eu acho que dá pra acreditar numa vitória aí, sendo que o Santos já tinha melhorado um pouco ali no segundo tempo, né, com as modificações que a Tatiele fez. Mas não foi isso que aconteceu, porque, como eu disse já, mais uma vez nós tomamos o gol no finalzinho do jogo. Aconteceu isso no jogo contra o Palmeiras e aconteceu isso no jogo contra o Corinthians. Então foram dois jogos que a gente perdeu da mesma forma. Contra o Palmeiras a gente jogou uma boa partida, assim, basicamente no geral, nos 90 minutos a gente jogou bem. Contra o Corinthians a gente começou bem, decaiu um pouco no segundo tempo, depois das substituições a gente voltou melhor. A gente jogou um pouco melhor também. Mas acabou que, por erros ali individuais, a gente tomou o gol da vitória do adversário. Foi contra o Palmeiras, foi contra o Corinthians, a diferença mesmo foi só o resultado final, que contra o Palmeiras foi 1-0, contra o Corinthians foi 2-1. Esses gols que a gente toma no final da partida, e esses gols que a gente toma, como tomamos o primeiro de bola parada, assim, bola aérea, né? Não só parada, bola aérea, tem realmente ferrado muito a vida do Santos, né? E eu acredito que isso é uma coisa que pode ser corrigida com treinamento. Mas enfim, nós estamos aí com um péssimo aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos, nós vencemos 1 e perdemos 3. Então, assim, a nossa situação não tá nem um pouco legal, nem um pouco favorável. Eu acho que tem muita coisa a ser melhorada ainda. E a Tatiele tem que ter pulso firme para conseguir melhorar esses pontos que tem acontecido todo o jogo, né? A gente não viu uma melhora, assim, significativa. Então, por exemplo, a gente tomou um gol no finalzinho da partida contra o Palmeiras e isso voltou a acontecer contra o Corinthians. O que eu disse sobre os impedimentos do nosso ataque sempre está em posição de impedimento na maioria dos lances. É também o que acontece em muitas partidas. Então, são pontos que são recorrentes
que estão sendo recorrentes desde o início da competição. E nós já estamos aí no 4º jogo. Então, assim, precisa ser melhorado. Precisa ser melhorado. Não tem como a gente fingir que tá tudo bem. Opa, ganhamos do São José por 4-1 e opa, beleza. Ganhamos do São José, eu fiquei super feliz, vim aqui toda felizinha, fiz o vídeo. Só que depois a gente perdeu pro Palmeiras, a gente perdeu pro Corinthians e a gente já tinha perdido pro Real Brasília. Sendo que pro Corinthians a gente perdeu em casa. E então, galera, não é uma coisa que a gente pode fingir que tá tudo bem, porque não tá. Porque de 4 jogos, nós vencemos apenas 1. Sendo que 2 desses jogos foram em casa. E a gente perdeu pro Corinthians em casa. Fez uma boa partida contra o Palmeiras, mas poderia ter feito uma partida melhor. É claro que a gente tem que descontar, por exemplo, contra o Palmeiras, o pênalti não dado. Claro que cada jogo teve um detalhe ali que acabou mexendo no resultado final, mas ainda assim, eu não vou colocar a culpa somente nisso, porque isso aconteceu no jogo do Palmeiras, e contra o Real Brasília, e contra o Corinthians. Ontem, por exemplo, o Corinthians teve um pênalti não marcado. Teve um pênalti pro Corinthians que não foi marcado no primeiro tempo. Então, assim, com a falta do árbitro de vídeo, vai ter erro para vários lados. Talvez alguns times acabam sofrendo um pouco mais. Porque eu acho que o Santos se configura nessa parte de sofrer um pouco mais. Mas a gente não pode jogar isso só na arbitragem, por exemplo. O impedimento, que muitas vezes é marcado corretamente, não cabe à arbitragem mudar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que resolver. A nossa falha na marcação não cabe à arbitragem também, é a gente que tem que resolver. A nossa saída de bola, a gente tem muita dificuldade em sair com a bola dependendo da equipe que a gente enfrenta. Isso também é uma coisa que a gente tem que resolver. Então, assim, são problemas que vêm acontecendo recorrentemente e não adianta a gente vir aqui e só colocar a culpa em arbitragem, porque isso aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Contra o Real Brasília e contra o Corinthians, que foram os outros 2 jogos que a gente perdeu, não teve erro de arbitragem que prejudicou o nosso jogo. Não teve. Então, eu acho que é importante ressaltar quando a gente perde por conta de um erro de arbitragem, né? É sempre importante a gente ressaltar, mas não ficar se apoiando nisso sempre. O time precisa melhorar, tem que melhorar pra ontem, porque, enfim, o campeonato tá correndo aí, ó. E, né, a gente sabe que com o Campeonato Brasileiro não se pode brincar. Mas é isso, gente. Mais uma derrota aí na conta das sereias. Se vocês concordam com esses pontos que eu coloquei aqui, comenta aqui embaixo. Se vocês têm outros pontos também que vocês viram que precisam ser melhorados, comenta aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também, porque eu sempre trago os pós-jogos aqui do time masculino e do time feminino. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!